Vamos estar de volta, então, exercício de número 47 do nosso capítulo 14, e ele continua do mesmo sentido que o nosso exercício 46. Ele diz para determinar se existir, e nós temos então quatro valores de tangente. E aí eu vou, já como a gente acabou de fazer no exercício 46, eu vou abrir também o nosso círculo trigonométrico. E, antes de mais nada, a primeira coisa que a gente faz, a gente sabe que a tangente ela não existe em dois pontos. Lembra quais são? Π sobre 2, ou 90 graus, e 3π sobre 2, que é 270 graus. Na aula passada, qualquer coisa pode voltar. Eu mostrei então que o nosso eixo, né, da nossa tangente fica paralelo ao eixo dos nossos arcos, então, como duas retas paralelas. Não tem ponto comum, então ambos os valores não existem, tanto para π sobre 2 quanto para 3π sobre 2. E aí eu te chamo a atenção aqui para a nossa letra B, que é a tangente de 3π sobre 2. Então, essa daqui é uma tangente já imediata, eu já resolvo ela sem precisar esquentar muito a minha cabeça, e eu já digo que ela não existe. Para as outras tangentes, a gente vai fazer como a gente acabou de fazer no exercício 46, a gente precisa saber em qual quadrante ela está, e a maneira mais fácil de saber o quadrante é transformando de radianos para graus. Também sinta-se à vontade se você já tem, por exemplo, uma familiaridade de saber em qual quadrante já está a tangente. Por exemplo, a tangente de π, ela já é uma tangente mais imediata também, né? Por quê? Porque a nossa tangente de zero, repare que ela está tocando no ponto, e a nossa tangente de π também toca no ponto do eixo das nossas tangentes. É porque quando a gente passa para o outro lado, aquela linha, né, que eu tracei aqui, a nossa tangente, ela vem para esse lado. Apenas uma referência, tá bom? Não precisa ficar assustado, mas o que você precisa saber é que há são simétricos, né? Ambos os lados do nosso círculo trigonométrico. Então, por exemplo, tá aqui a nossa tangente de π, eu também consigo fazer ela sem precisar transformar em nada, né? Eu preciso transformar ela em graus, você também já pode ter essa liberdade de ir mais rápido. Então, por exemplo, a tangente de zero e a tangente de π são iguais a zero. Mesmo porque você só lembra que a tangente ela é seno dividido pelo cosseno, portanto, o nosso seno de π e o nosso seno de zero são valores de zero, e embaixo, né, o cosseno de zero é 1 e o cosseno de π ele também é menos 1, né? Mas não importa, porque os valores do nosso denominador são nulos, então, quando forem dividir, 0 por menos 1 ou 0 por 1 vai dar zero do mesmo jeito. Mas isso daqui é apenas um exercício, a gente vai transformar também em graus aqui, só para a gente continuar. Então, eu tenho 2π sobre 3, eu sempre levo em consideração isso daqui para você, que nosso π equivale a 180 graus, eu sempre falo equivale, não é igual, tá bom? Π é igual a 3,1415,926 e vai embora. Bom, é um número irracional. Dentro do nosso círculo trigonométrico, pela própria definição de números radianos, o π ele equivale a 180 graus, tá bom? Então, tome cuidado, porque equivaler não quer dizer que é igual, tá bom? Você pode, por exemplo, chegar numa farmácia e comprar um remédio equivalente. Ele não é igual ao outro remédio, tá bom? Eles podem fazer a mesma função, podem ter, etc. de coisas. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, um carro sedã, né? Ah, o carro, vamos pegar aqui o Versa, é equivalente ao Logan, equivalente, né? Ambos carros, eles não são iguais. Não é igual o Gol, não é igual o Uno, tudo bem? Eles são equivalentes, estão na mesma categoria e etc, etc. Tá bom? Então, tome cuidado com equivalência e igualdade, tá bom? Então, continuando ainda, nós temos então que 2π sobre 3, eu posso pegar então o 2 e multiplicar por 180. Então, tenho 2 vezes 180 dá 360, dividido por 3, então eu tenho 120 graus. Eu poderia também ter feito 180 dividido por 3, né? 3 vezes 6, 18, dá 6, e 6 vezes 2, 12. Então, isso daqui equivale à minha, não equivale não, é igual à minha tangente de 120 graus. Aqui embaixo, no 3π sobre 2, né, é igual à minha tangente de 270 graus. Bom,
E 5π sub 4, então, ou seja, 180 dividido por 4 dá 45, e 45 vezes 5 dá 225. Então, eu tenho, então, a minha tangente de 225 graus. E, por fim, eu tenho a minha tangente de 180 graus. Continuando aqui, eu sei então agora que 120 graus está no segundo quadrante, e no segundo quadrante a minha tangente ela é negativa. E 120 graus é um ângulo notável com 60 graus. Então, na verdade, eu vou estar trabalhando com a tangente negativa de 60 graus. 270 graus a gente já sabe que não existe, então nem vai ter um ângulo notável, poderia até ter um ângulo notável com π sub 2, tudo bem, mas ela não existe, a gente ratifica. A de 225 graus é um ângulo notável com a nossa tangente de 45, e no terceiro quadrante a nossa tangente ela é positiva, então ela também é igual à nossa tangente de 45 graus. E a nossa tangente de 180, como a gente também sabe, ela vale 0. Agora a gente faz a nossa consulta, a nossa tabela, né, que é seno sobre cosseno. Eu vou fazer de uma maneira bem reduzida aqui. A nossa tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a nossa tangente de 45 é 1, e a nossa tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Então, a tangente negativa de 60, então eu vou ficar com a menos a raiz quadrada de 3, a b já disse que não existe, e na letra C, a nossa tangente de 45 vale 1, e na letra C, como a gente já sabia, a nossa tangente de π vale. Bem, então, te vejo no próximo exercício. Um forte abraço.